falar, então, sobre uma série de artigos aí que eu venho trabalhando com vários colegas, né? Começou com um trabalho com o Omegar Calvandrade e o Maurício Correia, depois envolveu também o Simone Marchese, que era professor lá em Campinas também, atualmente está em Barcelona, Hugo Galeano, que foi meu aluno de doutorado, e o Alain Muniz, que agora está fazendo um pós-doc lá na Universidade de Bourgogne, em Dijon. Então, são uma série de artigos. Eu vou tentar dar uma resumida, né, nesses trabalhos, apresentar sem demonstrações, né, de uma maneira informal, só mesmo discutindo os resultados e motivando um pouco essa linha de pesquisa que a gente vem perseguindo há algum tempo. Distribuições e foliações é algo que também é muito estudado em geometria riemanniana, né? Mas eu vou fazer a versão geometria algébrica da coisa. Tá? Também na geometria algébrica, distribuições, principalmente foliações, né, já é um assunto bastante tradicional aqui no Brasil. Um dos principais resultados aí na área de Cerveau e Lins Neto, né, que é justamente a classificação das foliações de grau 2. O professor Israel aqui, que nos honra com a sua presença no seminário de hoje, também já várias contribuições importantes aí nessa parte de foliações algébricas. E eu vou falar também de distribuições, né? Então, eu e meus colaboradores aqui, a gente propõe uma nova abordagem, né, a esse estudo de foliações, em que a gente não enxerga muito foliações propriamente dita e mais as distribuições. Tá? Então, essa é a novidade aí dessa abordagem que a gente vem fazendo a esse assunto que é já bastante tradicional aí, em geometria como um todo e em geometria algébrica em particular. Então, deixa eu dar uma explicaçãozinha geral do que são foliações e distribuições e foliações. Né? Então, a gente começa com uma variedade suave, X, que em princípio pode ser só uma variedade riemanniana, pode ser uma variedade complexa. Mais tarde, rapidamente, eu vou me restringir aqui a variedades algébricas. Tá? Tx e ômega 1 vão ser os fibrados tangente e cotangente de X. E eu coloco o smooth entre parênteses aí, né, porque podem ser, em princípio, o Tx pode ser o fibrado diferenciável, né, mas também o fibrado algébrico, né, o fibrado tangente holomorfo. E aí uma distribuição em X vai ser a escolha, né, para cada ponto da variedade, eu escolho um subespaço do espaço tangente à variedade naquele ponto. Tá? Então, para cada ponto aqui em X, né, eu escolho um subespaço dentro do espaço tangente. De tal maneira que essa escolha de subespaço varie suavemente ou holomorficamente, né, com o ponto P. E, em princípio, a dimensão desse subespaço pode não ser constante. A dimensão desse subespaço que eu estou escolhendo pode pular de um ponto para outro, mas a gente vai supor que é constante num aberto denso da variedade X. O complemento desse conjunto, né, desse conjunto em que a dimensão do subespaço que eu estou escolhendo é constante, é chamado o conjunto singular. Né? Ou seja, o conjunto de pontos em que a dimensão pula é chamado o conjunto singular da distribuição. E se esse conjunto singular é vazio, né? Ou seja, se a dimensão desse subespaço é constante em toda variedade, a gente diz que a distribuição é regular. Por fim, uma distribuição vai ser chamada uma foliação se essa distribuição for integrável no sentido de Frobenius, ou seja, se ela for fechada pelos colchetes de Lie.
né, os colchetes de Lie, que agem nos campos vetoriais, né, dessa variedade. Ou seja, quando a distribuição é involutiva, né, ou é integrável, no sentido de Frobenius, significa que cada subespaço, que eu tenho uma subvariedade, né, eu tenho uma subvariedade dentro de X, né, chamada folha, que tal que o subespaço tangente a essa subvariedade é justamente o subespaço FP que eu escolhi em cada ponto. Então, isso, geometricamente, é isso que significa a integrabilidade. Simplificando demais algumas coisas aqui, mas essa é a ideia. E a teoria de distribuições e foliações, ela vem desde aí do século XIX, amarrada aí o estudo de uma abordagem geométrica a soluções de equações diferenciais, e também desde o final do século XIX, as foliações holomorfas, né, que é onde eu vou me concentrar hoje, também tem a ver aí com soluções de equações diferenciais com coeficientes complexos, né, quer dizer, não com coeficientes, mas para funções holomorfas, funções complexas. Então, essa é e é uma teoria grande aí em geometria diferencial, em que se estuda principalmente distribuições regulares, mas distribuições regulares são extremamente raras em geometria algébrica. Então, em geometria algébrica, a gente é meio que obrigado a lidar com distribuições que contêm aí um conjunto singular não vazio. Então, feita essa introdução geral, deixa eu me concentrar aqui nas distribuições holomorfas. Né? X agora vai ser uma variedade complexa, ou uma variedade algébrica, né? E Tx e ω1x vão ser os fibrados tangente e cotangente holomorfos. Então, só pegando os campos vetoriais, os formas holomorfas na variedade. Uma distribuição holomorfa em X, agora ela pode ser codificada como um subfeixe do fibrado tangente, né, pensado aí como o feixe das seções locais, né, os feixes dos campos vetoriais locais na variedade X. Então, eu penso a minha distribuição como subfeixe. Então, para cada pontinho aqui, na hora que eu localizo essa inclusão, né, para cada pontinho eu vou ter um subespaço, né, aqui dentro. E aí eu olho quem é o quociente desse subfeixe. Tá? Eu coloco aqui a palavra subfeixe em vez de subfibrado, justamente porque eu quero permitir que a dimensão aqui desse F pule, quer dizer, a dimensão da fibra, né, do F sobre um ponto P, pule de um ponto para o outro. E aí a palavra-chave, né, para permitir essa espécie de fibrado, cuja fibra pula de dimensão, né, repensar isso, recolocar isso como um subfeixe coerente do feixe dos campos vetoriais locais. Então, eu não sei se tem gente aí na audiência que não é familiar com essa linguagem, né? Mas a ideia aí do subfeixe é justamente para eu pensar um fibrado em que a fibra pula de dimensão de um ponto para outro. E aí eu olho o quociente, né, e fica tudo codificado nessa sequência exata aqui. Tá? Então, esse daqui é chamado o feixe normal, tá? Ou seja, que ele indica aí uma direção ortogonal, né, entre aspas, a cada um dos subespaços que eu coloquei em cada ponto. Tá? F é chamado feixe tangente da distribuição. E aí eu vou dizer que essa distribuição é saturada se o conjunto singular tiver codimensão pelo menos 2. Tá? Isso não é uma hipótese muito forte, porque se
a minha distribuição não for saturada, eu sempre consigo saturá-la. Né? Então, se ela não é saturada, eu tenho um truquinho lá que eu posso fazer e considerar canonicamente, né, uma outra distribuição que vai ser saturada. Tá? Ou seja, que joga fora qualquer conjunto singular que tenha codimensão 1, né, qualquer componente de codimensão 1 do conjunto singular, e eu fico só ali com a parte de codimensão 2. Eu vou assumir que a distribuição é saturada, e o objetivo aqui dos trabalhos que eu mencionei é uma tentativa de classificar, né, bolar um esquema de classificação para as possíveis distribuições e foliações numa dada variedade através de vários invariantes topológicos, né, em primeira instância, né, em invariantes topológicos, depois também invariantes algébricos, que estejam associados ao feixe tangente e ao feixe normal. Então, esse é o desafio, tentar bolar algum esquema de classificação para essas distribuições e foliações, que seja indexada, né, o meu álbum de figurinha, né, os números das minhas figurinhas vão ser invariantes topológicos amarrados aí a esses feixes, né, F e N. Então, essa aqui é a proposta do trabalho. Então, assumindo, né, agora a próxima restrição que eu vou fazer é olhar variedades de dimensão 3. Né? Dimensão 3 complexa. Tá? Então, vão ser variedades algébricas de dimensão 3. Dessa forma, a codimensão, o que eu chamo a codimensão da distribuição, né? Onde é que eu não coloquei a definição aqui, né? Mas o que eu chamo de codimensão então, a codimensão da distribuição é o posto do feixe N. É isso que eu chamo da codimensão de D. Não me pergunte por que eu, em geral, trabalho com a codimensão em vez da dimensão. Não sei, eu acho que é alguma coisa que eu peguei aí da literatura. E repara que isso daqui é sempre menor ou igual, né, que a dimensão de x. Essa dimensão de x é justamente o posto aqui do fibrado tangente, né? Então, como é um sub aqui, então, ou é um quociente, o posto aqui de n vai ser sempre menor ou igual, né? Vai ser, enfim, estritamente menor, né, na verdade, do que a dimensão de x. Então, quando eu me restrinjo a dimensão de x igual a 3, quando eu me restringo aqui a dimensão de x igual a 3, a codimensão da distribuição vai ser 1 ou 2. E aí, então, eu tenho dois casos para estudar. E é esses dois casos que eu vou desenvolver aí ao longo da palestra. Primeiro, assumindo que a codimensão seja 1, né, eu posso pensar esse D aqui como sendo dado por uma forma holomorfa. Né? Então, uma forma, vou ver aqui do lado, né? Uma forma eu estou pensando como uma seção global do fibrado cotangente, possivelmente torcido por um fibrado de linha. Tá? Então, é isso daqui que eu estou... vou dualizar meu fibrado de linha aqui só para ficar consistente com a notação. Tá? Então, isso que eu quero chamar aqui de uma forma holomorfa, né? É de uma forma torcida. Talvez eu devesse colocar aqui a palavra twisted. Então, para mim, uma forma holomorfa vai ser uma seção global de algo assim, em que L, como está escrito aqui, né, L vai ser um fibrado de retas, né, em X. Bem, eu escrevi aqui embaixo. Né?
Ah, não, tá. Aqui a minha dualização está errada. Aqui, ômega 1. E isso, uma forma dessa maneira, eu sempre posso pensar, né, como o ômega 1 é o dual do tangente, eu posso pensar uma seção global assim, né, como sendo um morfismo do tangente para esse fibrado de linha. E aí, pensando agora uma forma como sendo o morfismo do tangente para o fibrado de linha, eu olho quem é o núcleo dessa forma em cada ponto P. E isso daqui é que vai ser o meu subespaço FP, que era para ser um F. Então, essa que é a correspondência, né? Para cada ponto de X, eu vou associar um subespaço do tangente. Que subespaço é esse? Vai ser o núcleo dessa forma pensado como um mapa, né, do tangente para um fibrado de linha. Então, é assim que eu obtenho distribuições de codimensão 1 a partir de formas. E aí, se eu agora chamar de Z, aqui, ó, se agora eu chamo de Z o conjunto de pontos em que essa forma se anula, tá? Então, em alguns pontos, essa forma ela pode se anular. Tá? Nesses pontos, esse meu mapa ômega aqui, ele vai ser o mapa zero, né? No mapa zero, o núcleo vai ser tudo. Em vez de ter o núcleo, vai ser todo o espaço tangente naquele ponto. Então, em vez de ter dimensão, né? Então, essa dimensão desse FP aqui é 2 quando o ômega P não se anula, tá? E ela é 3 quando o ômega P é igual a zero. Tá? Então, esses pontos em que a forma se cancela são justamente o conjunto singular, o que eu chamei, né, 2 slides atrás, de conjunto singular dessa forma. Tá? Bem, a sequência exata que eu escrevi lá, ela fica dessa maneira, em que esse IZ aqui denota o feixe de ideais desse subesquema Z aqui. Tá? Você não está acostumado com essa linguagem aí de geometria algébrica, não importa muito, mas é só uma notação aqui para o que é o feixe que eu estava chamando de N antes. Tá? O importante aqui é que o Z, o conjunto singular, vai ser justamente o conjunto dos pontos em que essa forma se anula. E de maneira dual, uma distribuição de codimensão 2 vai ser dada por um campo vetorial holomorfo. Então, agora o campo vetorial eu vou pensar como sendo uma seção global, né, do fibrado tangente torcido pelo dual aqui de um fibrado de linha. Tá? Agora, essas seções globais eu posso pensar como sendo um morfismo do fibrado de linha para TX. E esse nu aqui, né, o campo vetorial agora eu penso como um mapa daqui para cá. Tá? E aí o meu subespaço FP vai ser justamente, bem, está escrito aqui, né? Esse aqui deveria ser o FP de novo. O FP vai ser justamente o subespaço gerado por esse campo vetorial em cada ponto P. Tá? Então, em cada ponto, o campo vetorial me dá um vetor dentro do espaço tangente, e aí eu olho esse subespaço de dimensão 1, né, gerado por esse vetor em cada ponto. E aí o conjunto singular do campo vetorial vai ser justamente o conjunto de pontos em que esse campo de vetores se anula. Ou seja, de novo ali a dimensão está pulando, né?
o subespaço, em geral, ele vai ter dimensão 1. Em alguns lugares, o meu subespaço tem dimensão 0. Então, aqui o subespaço pulou para baixo. E a hipótese da distribuição ser saturada significa que esse conjunto singular, em ambos os casos, sempre vai ser uma união de curvas, em união de coisas de dimensão 1, né? União de curvas dentro dessa variedade de dimensão 3 e uma união de pontos. Só que, como a gente vai ver, essas curvas, esses pontos, podem ser complicados. Podem ter uma estrutura esquemática complicada. Podem ser pontos duplos, triplos, e mesmo as curvas podem ter estrutura esquemática mais complicada. Bem, se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade para me interromper. Vamos, de novo, restringindo um pouco mais aqui, né? A cada slide eu me restringo mais. Eu vou focar agora no caso em que a minha variedade de dimensão 3 é o espaço projetivo. Né? Dá para fazer várias coisas em outras variedades também, que não são espaço projetivo. E tem alguns trabalhos, né, alguns artigos nossos aí nessa direção, e um monte de vários outros artigos, né, bastante literatura sobre foliações em variedade de dimensão 3 mais gerais, né? Mas para simplificar um pouco aqui na apresentação de hoje, eu vou focar o caso de P3, né? E isso já simplifica porque todos os fibrados de linha vão ser sempre dessa forma, né? Vão ser sempre um torcido do fibrado tautológico, né, de P3. É isso aqui que isso aqui está justificando, está denotando. Né? Esses OPT aqui são todos os fibrados de linha em P3, né, são da forma OPT para algum T inteiro. Bem, isso vai ser bastante favorável, porque agora cada distribuição de codimensão 1, né, vai ser dado por uma forma torcida, né, que uma forma torcida em P3 eu sempre posso escrever dessa maneira, né? AI dxi, onde cada um desses AI são polinômios homogêneos de grau D, né, satisfazendo essa condição aqui. E a condição de integrabilidade, né, ou seja, a condição de ser uma foliação, simplifica nessa equação aqui. Ou seja, na prática vão virar a equação de integrabilidade, essa equação de integrabilidade me dá uma interseção de uma série de quádricas, né? Quer dizer, não quádricas, mas uma série de polinômios, né, envolvendo esses AI e a J aqui. Então fica uma coisa, no caso de P3, né, essas formas e os campos vetoriais ficam bem concretos, né, e passa a ser um estudo aí de polinômios satisfazendo algumas condições, algumas equações. Tá? E para campos vetoriais é a mesma história. Aqui eu deveria ter escrito, na verdade, d de dxi, né? Então, qualquer campo vetorial sempre pode escrever dessa maneira, né? Então, alguns polinômios homogêneos de grau D, né, vezes esses campos vetoriais aqui, satisfazendo essa condição aqui da contração com o campo radial é zero. Né? Então, em P3, a gente tem essa outra possibilidade, né, de pensar os campos e as formas como sendo dados aí por esses quatro polinômios homogêneos de grau D. Vamos ver aqui quais são os invariantes topológicos, né, ao que eu me referi alguns slides atrás. Tá? Então, os invariantes topológicos que eu quero estudar, né, que eu quero focar, no caso das formas, né, ou seja, no caso das distribuições de codimensão 1, vão ser as classes de Chern do feixe tangente.
Ou, analogamente, né, tem um outro conjunto aí de invariantes topológicos que eu posso considerar também, que são o grau, o grau e a característica de Euler do conjunto singular. Tá? Então, como eu mencionei uns slides atrás, né, o conjunto singular ele vai ser uma união de curvas com uma união de pontos. Estou falando um pouco informalmente aqui, porque esses pontos, na verdade, podem ser uns pontos gordos, pode ter uma estrutura adicional, mas, enfim, vamos pensar esse U aqui como uma série de pontos. Né? Então, quais são os invariantes topológicos naturais que eu tenho aqui? Né? O grau e o gênero dessas curvas, né? E o número de pontos. Esses são os invariantes topológicos que eu posso considerar. E aí tem uma série de relações entre as classes de Chern do feixe tangente e esses três números inteiros aí, né? Grau, gênero e número de pontos contatos com multiplicidade desse conjunto singular. E essa relação é expressa por meio dessas três igualdades aqui. Não é muito importante a forma das igualdades em si, só que é só para ver que tem a relação. Né? Então, por exemplo, o grau da curva é essencialmente dado pela segunda classe de Chern. Né? O número de pontos isolados, né, que é esse H0 de U aqui, então esse é o número de pontos, coincide com a terceira classe de Chern do feixe, tá? E tem uma relação com o grau, está amarrado com o grau e o gênero da curva. Né? O gênero da curva está escondido aqui na característica de Euler da curva. E assim eu posso fazer uma estratificação do conjunto de todas as unformas saturadas, né? Isso que significa esse meu SAT aqui, né? Eu estou pegando o conjunto de todas as unformas torcidas que são saturadas, e aí eu faço uma estratificação, eu pego as unformas, tal que cada extrato, né? Cada extrato vai consistir das unformas que cuja a segunda classe de Chern, as classes de Chern desse núcleo, né, que eu mencionei no slide anterior, são fixados, são dados A e B. Então, assim eu consigo uma estratificação dessas unformas de grau D, né, que é esse Dzinho aqui, com os invariantes topológicos fixados. E o que dá para demonstrar é que cada um desses estratos é uma variedade algébrica quase afim, né? Ou seja, aberto de uma variedade projetiva, e também são modular schemes, né? São espaços de módulos para um problema, né? Ou seja, são espaços de módulos que parametrizam famílias planas, né? De classes de isomorfismos de distribuições de codimensão 1 e grau D com os invariantes topológicos fixados. Tá? Então, cada um desses extratos, que em princípio são só subconjuntos desse espaço afim aqui, na verdade, da projetivização, né, desse espaço afim, cada um deles vai ser uma variedade algébrica, né, uma variedade quase afim, que ainda tem uma interpretação como espaço de módulos desse problema de classificação das distribuições. Então, esse é nosso primeiro resultado. Na verdade, o resultado bem mais geral, vale para qualquer variedade e tal, mas mostrando que eu consigo estratificar as unformas por essas variedades quase projetivas, e cada uma delas tem uma interpretação modular. Né? Cada uma delas é um espaço de módulos de alguma coisa.
Então, agora, dado essa estratificação, o problema de classificação passa a ser o seguinte: encontrar todos os valores A e B que de fato ocorrem, ou D e X, né? D, o grau da curva, e X, a característica de Euler, ou o gênero dessas curvas, né? Então, encontrar todos os valores A e B que de fato ocorrem na estratificação. Né? Ou seja, perguntar, né, quantos estratos existem nessa estratificação. E a segunda etapa é tentar, no máximo possível, descrever cada um desses estratos. Tá? Tentar calcular a dimensão, saber dizer se é irredutível ou não, e, mais ambiciosamente, saber decidir se esses estratos são variedades racionais, né? E até tentar calcular o grau do fecho desses estratos como subvariedades desse espaço projetivo. Então, esse é o esquema de classificação, esse é o problema de classificação que a gente coloca, né, que a gente propõe nessa série de artigos. E aí a gente, de fato, consegue falar várias coisas, né, sobre essa classificação nas distribuições de codimensão 1 e grau baixo. Então, a classificação das distribuições de grau zero era conhecida desde o começo da teoria, né? No final da década de 70, por Jean Leloup. Então, eu acho que o Jean Leloup não coloca exatamente nesses termos, mas é essencialmente isso, né? Que para grau zero existem dois estratos. Um extrato em que o conjunto singular é uma reta, e um outro extrato em que o conjunto singular é vazio. Em cada um dos estratos dá para descrever exatamente quem é o fibrado, o feixe tangente, né? Não precisamos entrar em detalhes, né? Mas, ou seja, a moral aqui que eu quero dizer, no caso o grau igual a zero, só tem dois estratos. E aí a gente consegue dizer exatamente quem são os estratos. Por exemplo, esse extrato aqui é o extrato aberto, né? Ou seja, é um aberto dentro de P5. Né? E esse daqui é a grassmanniana de retas em P3, né? Que é uma quádrica dentro de P5. O primeiro extrato é sempre integrável, quer dizer, os objetos no primeiro extrato são sempre integráveis e os objetos no segundo extrato nunca são integráveis. Né? Então, tem essa descrição completa aí desse extrato mais simples de grau zero. Para a classificação de grau 1, já aparecem 4 estratos. Então, eu tenho um primeiro extrato, que é o extrato aberto. Então, tem o primeiro extrato, que eu tenho o extrato aberto, né, que Então, esse primeiro extrato aqui sempre vai ter... sempre vai ser um aberto, né, dentro do projetivizado do H0, no caso aqui é o ômega torcido por 3. Tá? Então, esse primeiro extrato é um aberto aqui dentro desse P19. Depois, esse SING1 aqui é o conjunto singular, é a parte de dimensão 1 do conjunto singular. Ou seja, é o que eu chamei de C aqui, nesse slide. Então, nesse primeiro extrato, a curva é vazia, né? E aí eu só tenho 5 pontos. O conjunto singular consiste em 5 pontos isolados. Nessa primeira coluna aqui são os A e Bs, né? São os A e Bs que aparecem no extrato. Então, os A e B aparecem nessa primeira coluna aqui. Aqui é o grau e o gênero, né, por assim dizer, da curva. Né? Então, a curva ou ela é vazia, ou ela é uma reta, ou ela é uma cônica, ou é uma cúbica torcida. E a gente consegue dizer direitinho a dimensão de cada um dos estratos. Cada um dos estratos é irredutível. Enfim, nesse caso, a gente consegue
de grau 1, é um trabalho com o Alain e o Maurício Correia, a gente consegue dizer direitinho, dar uma descrição bonitinha de cada um dos estratos, né? Calcular a dimensão, são todos eles racionais, enfim, dá para dizer um monte de coisa. Tem a classificação completa de todos os invariantes topológicos que aparecem. Tá? E eu marquei aqui em vermelho, nessa tabela, né, os 2 casos em que aparecem as distribuições que são integráveis. Né? Ou seja, nesse caso vão existir 2 famílias de foliações. Né? Uma delas está incluída nesse extrato e a outra está incluída nesse extrato aqui. Acho que não vem ao caso, né, pelo tempo, não vem bem ao caso dizer o que são as foliações racionais e logarítmicas. Né? Mas são, enfim, só para dizer que são 2 famílias de foliações que são bem conhecidas e bem descritas na literatura de foliações holomorfas. Essas 2 famílias de foliações vão estar incluídas nessas, não são iguais, tá? Mas vão estar incluídas nessas 2 famílias de distribuições. E uma delas tem codimensão 1, na outra tem codimensão 2, tem lá no artigo, mas agora eu não estou conseguindo me lembrar direito. Então, essa é a classificação para codimensão 1 e grau 1. E aí aqui eu coloco uma enorme tabela assustadora, né? Só para vocês verem que em grau 2 a classificação já fica bem mais complicada porque começam a surgir muitos casos. Eu não contei, eu acho que são 19 casos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 casos, né? Se eu não contei errado aqui. Mas está aqui a lista, e essa é uma classificação completa, tá? É a lista de todas os A e Bs que de fato aparecem, todos os invariantes topológicos que de fato ocorrem. Né? Aqui é uma descrição dos conjuntos singulares. Tá? Então, vazio no extrato aberto, né, que vai ter dimensão 45. Depois é uma reta, é uma cônica. Aqui são 2 retas disjuntas. Aqui começa a ficar mais complicado, né, uma reta dupla. Né? Então, é uma reta, mas que ela tem uma estrutura esquemática dupla. Né? O tipo mais simples de reta dupla seria algo como x² igual a 0. Né? Mas essa daqui é uma reta dupla mais complicada ainda do que simplesmente x² igual a 0. Né? x² igual a 0 dentro do plano, dentro do plano, né? C2. Então, esse daqui seria um tipo mais simples aqui de uma reta dupla. Né? Então, começam a aparecer coisas mais complicadas. Aqui a reta dupla. Aqui tem um outro caso em que tem uma reta dupla, união disjunta com uma reta simples. Né? Aparece uma quíntica de grau 5, uma curva elíptica de grau 5, como conjunto singular. Né? Então, eu acho uma coisa muito bonita também é que dá para você dizer todas as curvas, né? A cara de todas as curvas. Em alguns desses casos, eu consegui calcular a dimensão dessas variedades, né? Eu consigo verificar que elas são irredutíveis e dizer qual é a dimensão. Mas tem muitos casos aí que estão em aberto ainda, que a gente não tem uma descrição completa do extrato, né? Dos espaços de módulo. Bem, e esse spec aqui é o espectro do fibrado. É uma série de invariantes algébricos aí do fibrado que não vem bem ao caso na apresentação de hoje. Então, essa tabela é só assim, um efeito de choque, né? Só para deixar claro que a classificação de grau 1, grau 0, grau 1, dá para manejar. De grau 2 já começa a ficar muito grande, né? Dá para dizer alguma coisa ainda, mas já fica uma quantidade muito grande de casos.
também eu, o Alan e o Maurício, a gente começou a dar uma olhada na classificação de grau 3, mas, em princípio, começa com algo como 87 casos diferentes, que dá para ir cortando. A última contagem que a gente tinha, né, depois de eliminar várias possibilidades, era algo como 45 casos possíveis, né, 45 extratos, né, 45 valores aqui desse A e B, né, que aparecem nessa primeira. E em alguns desses, para esses extratos, a gente já sabe que não são irredutíveis. Tá? Então, enfim, tem uma quantidade muito grande de extratos já para grau 3. Tá? E aqui uma observação que já começa a ficar diferente do caso de grau 1 é que nem todo o feixe com os dados invariantes, com os dados invariantes topológicos e algébricos, de fato ocorre como feixe tangente de uma distribuição de grau 2. Tá? E aqui também, rapidamente, lembrando a definição do que é uma curva ACM, né? É uma curva que é trivial, né? Que tem esse módulo de cohomologia é trivial. Tá? Não vem bem ao caso na aula de hoje. Então, a moral aqui que grau 2 dá para fazer, mas já começa a ficar muito grande. Tem uma classificação muito bacana também do Cerveau e Lins Neto, né? Eles fizeram a classificação das foliações de codimensão 1 e grau 2. Tá? Então, aqui a gente consegue... tem essas famílias aqui, né, que são as racionais, umas logarítmicas, uma família chamada excepcional e outra que são os pullback, né? E aí o que eu estou colocando aqui, né, nessa tabela, que dá para fazer mais ou menos ali uma tradução entre a classificação das foliações de Cerveau e Lins Neto e essa nossa classificação das distribuições de grau 2. Tá? Tem uma distinção muito importante, que essa classificação CLN, as famílias não são famílias flat, tá? Não são famílias planas de distribuições. Tá? Então, essa é uma diferença relevante para o tipo de descrição que a gente faz, que as nossas famílias de distribuição são famílias planas, né? Então, o casamento entre a classificação do Cerveau e Lins Neto não é precisamente não casa precisamente com a nossa classificação, justamente porque o feixe tangente pode pular, né? Esses A e B aqui podem pular nas famílias de racionais e logarítmicas, justamente porque essas famílias aqui não são famílias planas. Então, um detalhe um pouco mais técnico aí para ressaltar essa distinção entre a nossa classificação aqui das distribuições, né, os nossos espaços de módulos, e a classificação aí que o pessoal mais tradicional aí das foliações holomorfas costuma fazer. O que dá para dizer sobre as distribuições de grau mais alto? Bem, dá para dizer que os meus invariantes A e B sempre vão estar nesse intervalo aqui, né? Nesses dois intervalos. Tá? As cotas superiores, que é B igual a isso daqui e A igual a isso daqui, sempre são atingidas justamente pelas distribuições genéricas, né? A distribuição genérica que eu estou chamando são as distribuições cuja forma só se anula em pontos, tá? Ou seja, a parte curva é vazia, né? Então as formas elas só se anulam em pontos. Essas são as chamadas distribuições genéricas. Tá? E as distribuições genéricas sempre me dão o extrato aberto, né, na estratificação e atingem essas cotas superiores. Tá? E as cotas inferiores também são atingidas pelas chamadas foliações, que são os pullbacks lineares, né? Em que o feixe tangente tem essa forma aqui.
E nem todos os valores intermediários acontecem. Como vocês podem ver, essas cotas aqui, elas crescem com d quadrado e d ao cubo. Então, já com d igual a 3, isso aqui é igual a quanto, né? D igual a 3, isso aqui é 27, mais 18, mais 6. Enfim, já dá um número muito grande aqui, né? E aqui também dá 11, né? Com d igual a 3. Então, se você coloca d igual a 3 nessas formas aí intermediárias, você vai ter uma quantidade muito grande de possibilidades. Tá? Várias delas você consegue descartar com argumentos mais ou menos simples. Tá? Depois tem os argumentos um pouquinho mais complicados, que aí você descarta mais uns casos. E aí, no caso d igual a 3, a conclusão temporária aí, né, que eu, Maurício e Alan chegamos, é que tem uns 45 casos. Então, esse é um exemplo, né, de nem todos os casos ocorrem, né, nesse intervalo aqui. E um desafio é tentar justamente saber como eliminar, né, os casos que não ocorrem. Bem, eu tenho mais uns 10 minutos aí para terminar minha apresentação. Tem toda uma teoria paralela que eu falei até agora para as unformas, né, para a codimensão 1, agora para os campos vetoriais, ou seja, para a codimensão 2. Só que agora os invariantes topológicos que eu vou usar são as classes de Chern do dual do fibrado normal, que a gente chama de fibrado ou feixe conormal. Então, esse N aqui, voltando vários slides, né, voltando lá atrás, esse N que eu estou escrevendo lá na frente é justamente esse N aqui. Ó. Tá? E acaba que é mais conveniente lidar com o N dual. E aí a gente consegue uma série de fórmulas entre o N dual e o grau, e o gênero, e o número de pontos isolados. Né? Então, DEG-C, né, esse daqui é a curva, esse daqui é a parte de dimensão zero. Então, dá para amarrar esses invariantes topológicos desse feixe conormal com os invariantes topológicos da curva e o número de pontos aqui, né, ou seja, os invariantes topológicos do conjunto singular. Tá? E a gente faz uma estratificação análoga agora dos campos vetoriais torcidos saturados. Tá? E, novamente, cada um desses estratos vai ser uma variedade quase projetiva, e essas variedades quase projetivas têm essa interpretação, né? São espaços de módulos para as foliações de codimensão 2. Então, toda uma teoria semelhante, né? Um problema de classificação semelhante, né? Em que agora eu quero saber todos os possíveis valores A e B que acontecem nessa estratificação, ou seja, eu quero tentar contar quantos estratos existem e depois tentar descrever cada um desses estratos. Tá? Escrever a geometria, né, de cada um desses estratos. E aí, novamente, esse foi um trabalho com o Simone e o Maurício, em que a gente começa, né, a tentar propor uma classificação para essas foliações por curvas, né, que são essas foliações dadas por campos vetoriais. Então, de novo, a classificação de grau zero é bem simples, porque o conjunto singular é sempre um único ponto, e as classes de Chern do fibrado conormal também são dadas. Tá? Então, nesse caso aqui só tem um extrato, que é o extrato aberto. Tá? Já com grau 1, eu vou ter 3 extratos. Né? Então, o extrato aberto mais 2 extratos fechados, em que até agora a gente consegue descrever quem são os conjuntos singulares, uma reta ou 2 retas disjuntas, né? Mas eu ainda não sei descrever a dimensão e se é irredutível ou não. Né? Se cada um desses estratos são irredutíveis ou não. Acredito que sejam irredutíveis, né?
mas ainda não tentei, não consegui calcular a dimensão de cada um desses estratos. Tá? Mas sabemos aí que são 2 estratos e sabemos dizer quem são os conjuntos singulares. Tá? Aqui vai ser uma reta e 2 pontos, e aqui vai ser 2 retas disjuntas sem nenhum ponto. Tá? São só 2 retas disjuntas. Tá? Para grau 2 e 3, a gente só tem classificações parciais. Tá? Para grau 2, eu consigo dizer para vocês quais são os possíveis valores de A e B. Né? Estão aqui nessa tabela. Mas eu não sei se todos de fato ocorrem. Tá? E também consigo dizer, para cada uma dessas possibilidades, eu consigo dizer aqui os possíveis conjuntos singulares. Mas, enfim, não sei se todos esses valores ocorrem. Tá? Então, eu tenho uma lista de possibilidades, tá? E pode ser que alguns desses casos, e os meus suspeitos são esses 2 casos aqui, os outros, bem, eu não tentei demonstrar, mas os outros eu confio que de fato existem, tá? De fato são realizáveis, né? Mas esses 2 aqui é que eu estou meio na dúvida. Não ponho a minha mão no fogo, não, por ambos existirem. Talvez um deles exista, o outro não. Então, isso é uma questão que está em aberto também. E, então, ou seja, tem uma classificação parcial nesse sentido, né? Que eu não sei caracterizar todos os casos que de fato ocorrem, né? E a gente também tem uma classificação parcial para as foliações por curvas, cujo feixe conormal é localmente livre. Tá? Então, dizer que o feixe conormal é localmente livre fixa o C3 como sendo 0. Tá? E aí a gente sabe que o C2 vai estar nesse intervalo, entre 10 e 14, e todas as possibilidades de fato ocorrem. Mas a gente só tem uma classificação com essa hipótese, né, do C3 ser igual a 0. Todos os outros casos aí estão em aberto, a gente não tem nenhuma lista de suspeitos, tá? Para as foliações por curvas de grau 3. De novo, a gente tem algumas desigualdades, né? Eu sei que o A e B vão pertencer a esses 2 intervalos aqui, né? As cotas são atingidas, né? Mas a gente já sabe de olhar o caso D igual a 2, por exemplo, D igual a 1, D igual a 2, em que nem todas as possibilidades de fato ocorrem. Beleza, então, só para concluir aqui, um último slide aqui, fechando o meu tempo. Quais são os desafios, né? Algumas questões em aberto em que pretendo trabalhar aí com meus colaboradores, envolver alguns alunos nesses projetos. Primeiro é tentar completar essas classificações das distribuições e foliações por curvas de grau baixo. Né? Grau baixo, tipicamente, eu estou dizendo até 3. Tá? Depois fazer um estudo de algumas componentes especiais das distribuições de codimensão 1 e das foliações por curvas, em que esses valores de D, A e B são particulares. Né? Tentar descrever o mais precisamente possível algumas dessas componentes. Um esforço que a gente já começou a empreender também com o Alan e o Maurício é tentar entender esse mapa aqui, né? Em que, para cada distribuição ou foliação, a gente associa o conjunto singular. Então, isso aqui eu posso entender como sendo um mapa dessa variedade dist, aqui, né? Onde moram as distribuições, né? A variedade dist que parametrizam as distribuições para um esquema de Hilbert, né? Que vai parametrizar os possíveis conjuntos singulares. Né? Aí as perguntas passam a ser: será que esse mapa aqui é injetivo? Será que é sobrejetivo? Né? Injetivo significa o seguinte: dado um conjunto singular, existe uma única distribuição
que tem, ou seja, dado um esquema, né, vai existir uma única distribuição que tem aquele esquema como conjunto singular. Tá? Então, até que ponto eu consigo reconstruir a distribuição só olhando o seu esquema singular? Isso que é a injetividade desse mapa. Tá? O que é a sobrejetividade? Dado qualquer curva ou qualquer conjunto, né, de curva e pontos com uma determinada característica, será que eu sempre consigo achar uma distribuição que tem aquele... consigo achar uma distribuição, potencialmente várias, né, que tem aquele esquema como conjunto singular? Então, essa é a sobrejetividade, né? E aí uma pergunta semelhante, agora pegando de cada distribuição, eu olho quem é o feixe tangente. Tá? O feixe tangente ou o feixe conormal. Tá? Será que, olhando o feixe conormal, eu consigo reconstruir a distribuição? Tá? Ou para todo feixe de um determinado tipo, eu sempre consigo achar uma distribuição que tem aquele feixe como feixe tangente? Tá? Ou conormal? Né? E uma outra pergunta também que vem nos intrigando, né, qual é o menor grau de uma superfície que contém o conjunto singular de uma distribuição de grau V? Tá? Então, enfim, só queria concluir mostrando que isso é um estudo, né, que a gente vem fazendo há algum tempo e pretende continuar fazendo, né, com quem quer que esteja interessado. Então, assim eu concluo minha apresentação, agradeço a todos pela oportunidade dessa palestra.